Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais uma poderosa mensagem de Deus para mim e para as vossas vidas. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, amém, meus amigos? Meus amigos, a mensagem de Deus tem como tema a boa notícia. Mais uma mensagem, mais uma série que serve para nos impactar, que serve para nos transformar e para nos moldar a fim de nós sermos melhores, amém? Na mensagem de hoje, nós vamos encontrar diversas, como é que eu posso dizer, chaves que nós podemos pegar e tomar posse delas para nós compreendermos onde é que estamos baseados e onde é que a nossa fé está alicerçada nessa bondade imerecida, ou seja, a graça. Nós vamos perceber sobre a graça que nos foi concedida. Mas essa graça já vem sendo pregada há tanto tempo, mas dizem que nunca se realiza. Meus irmãos, os chineses estão claros em todos os lugares. Amém? Não há lugar onde você vai e onde você não vai ouvir. Não há noticiário que você vá pôr que você não vai ouvir notícia de guerra. Não existe. Não há lugar onde você vai e não vais encontrar fome. Não existe. E é para nós compreendermos que realmente tudo aquilo que foi profetizado já está a acontecer. Se você pegar no teu telefone e pesquisar quais são as profecias que Jesus declarou para os últimos dias, você vai encontrar que uma delas é sobre os terremotos, que eles haverá em todos os lugares. E você já está a notar, já estamos a notar. É dito em todos os noticiários. É como se Deus, indiretamente, nos estivesse confirmando aquilo que ele já profetizou há mais de 2000 anos. Tudo está claro. Mas não é sobre isso que vem pregar essa boa notícia. Mas esse é um lembrete de que a graça é real. A graça é real. Não há mais ninguém, não há pessoa que pode dizer que não, é mentira. Não, esquece. Não. É mentira. A graça é real. Jesus existe. Deus é Deus. Amém. Mas não estamos aqui para isso. Então vamos logo para a nossa mensagem. Amém. A mensagem de nós remete-nos a um tema, como é que eu posso dizer? Diferente. Diferente por quê? Porque ao invés de nós pegarmos simplesmente algo que nós já vivemos ou profetizarmos sobre um futuro, nós compreendemos a nossa própria base sobre o porquê que o cristão é cristão e sobre o porquê que a graça é graça. Qual é essa boa notícia que significa Evangelho e por que é que nós dizemos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo das regiões celestiais. A nova criação formada em Cristo é perfeita. É, sim. A nova criação formada em Cristo é perfeita totalmente. Por quê? Vocês me perguntam. Por um simples motivo. Deus está com eles. Em certa vez, no livro de Gênesis, o Senhor vem dizer que ele não contenderia o espírito do homem indeterminadamente, pois ele é apenas carne. Por isso os seus dias serão somente 120 anos. Ou seja, o motivo que levou o homem a ser reduzido os seus dias não foi simplesmente ou por causa da maldade, mas foi porque nele nunca houve verdade, ou não havia verdade. Amém? Então, partindo daqui, nós podemos compreender que a falta de verdade em nós é que nos leva a que nós apartemos-nos de um estado de membros para nada.
Porque quem não é conosco é contra nós. Ou seja, em todos os momentos em que nós negávamos, eu estou a dizer por criação, em todos os momentos em que nós negávamos fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável, para agir de acordo com a nossa própria intenção, do nosso coração, que só nos levava ao orgulho, à mentira, à arrogância, à ira, e ao pecado que nos domina. Ao invés de nós darmos lugar ao Espírito, nós dávamos lugar a tudo isso, a todos esses pecados que nos dominam, ou que nos dominavam no nosso anterior estilo de vida. A nova criação, ela é baseada estritamente em Cristo, na rocha. Por que eu digo isso? Porque primeiro vamos partir do ponto de que a antiga criação estava debaixo de uma lei. A antiga criação estava debaixo da lei do pecado. E essa lei do pecado que os dominava. E essa lei do pecado que exercia sobre eles poder. Por isso é que daí nós conseguimos perceber que sempre que nós estivemos dominados sobre a lei do pecado, nós éramos levados a praticar até coisas que nós nem percebíamos, mas que quando nós compreendêssemos, já fizemos. Isso não se baseia simplesmente no eu saber o que eu faço, eu ter plena convicção das minhas ações, não. Baseia-se sim em quem te domina, comanda o curso da tua história. E a antiga criação, ou a nossa velha personalidade, baseada na carne, baseada numa falsa esperança, num orgulho que nos leva a nos acharmos melhores que os outros, sempre nos levava a caminhos maus. Porque o início de tudo foi o orgulho. Porque se vocês notarem no Éden, Satanás ou a serpente falou para Eva simplesmente que você poderia ser igual a Deus. Você poderia ser como ele, fazer as mesmas coisas que ele, conhecer as coisas que ele conhece. E a Eva, ouvindo essas palavras, ela achou-as satisfatórias. Ela agradou-se daquilo que ela ouviu. Ela não se limitou simplesmente àquilo que lhe havia sido dito, mas ela quis buscar por mais. Ela quis buscar por algo que simplesmente ela não podia obter. Mas ela tinha algo que ela nem percebia, que era tão bom, mas que infelizmente você só nota certas coisas quando perdes. Daí que a nova criação em Cristo é perfeita. Por que eu digo isto? Porque eles têm Deus. E é isso. Em certa vez, Jesus vem contar uma parábola sobre o filho pródigo em Lucas, no capítulo número 15. Ele vem dizer que haviam dois filhos. O filho menor pediu para o pai parte da sua herança. E o pai deixou-lhe, e o pai deu-lhe. E em seguida o filho arrumou tudo o que era seu e partiu para longe. Sobre o que eu percebo nisto? É que, primeiro, ele pede para o pai parte da sua herança, sendo que ele não devia pedir antes da morte do pai. Isso é como se nós estivéssemos antecipando a partida do outro. Mas ele lá pede e o pai dá. O que o pai deu? O pai deu-lhe provisão. O pai lhe proveu aquilo que ele pedia. Em certa vez, ele também pede para ir e o pai deixa. Ele tem liberação. Ele tem o que nós chamamos de... estou-me a esquecer. Mas a liberdade. E essa liberdade permitiu com que ele fosse e fosse. Por quê? Porque o pai deu-lhe provisão e o pai também deu liberação. O pai não impediu absolutamente nada. Mas para onde ele foi, ele compreendeu que o pai não foi com ele. E ele pensou que ele lá vai com tudo o que ele precisava. E lá onde ele foi, ele pensou que estava a viver a melhor vida do mundo. Lá ele gastava com absolutamente tudo que você pode imaginar que é bom aqui na Terra. Ele
se alegrava nos seus prazeres, em gastar com prostitutas, em gastar com festas, em gastar com tudo aquilo que você pensa que é bom ou que é bom aos olhos do mundo. Ele gastava com isso. Mas certa vez, enquanto ele perde todas as coisas, ele tem que socorrer alguém para o ajudar e aí ele procura por trabalho. E procurando por trabalho, ele encontra um trabalho onde ele deveria alimentar os porcos, onde ele devia trabalhar com os porcos. E tudo o que ele pedia era comer do alimento dos porcos. Por quê? Porque até aquilo que ele tinha, ele já não tinha, ele perdeu. E agora, até aquilo que era mau, ele considerava da melhor qualidade. Tudo por quê? Porque ele perdeu a presença, que ele achava que nem era sobre a presença, mas era sobre as coisas que tinha. Ele pensava que era sobre as coisas que tinha e tendo tudo, achou-se na verdade não ter absolutamente nada. E é isso que é baseado na antiga criação. Nós achamos que temos absolutamente tudo quando tudo que nós temos é o nada, é o vazio. E o pai não nega, sabe por quê? Porque cada um é livre de tomar as suas próprias escolhas. Só que há sentenças nas escolhas que nós tomamos. Por que eu digo isto? Porque nem tudo aquilo que é bom. Tudo nos é permitido, mas nem tudo é vantajoso. Tudo nos é permitido para fazer, mas nós não podemos deixar que as coisas nos controlem. Por que eu digo isso? Simplesmente pelo facto de eu ver que, como exemplos na fé, como exemplos na Bíblia, como exemplos na história e como exemplos nos dias atuais, nos revelam como é que andar conforme aquilo que você acha bom é bom. Por quê? Em certa vez eu vejo um pai que ama mais a um filho por ser o filho da mulher que ele mais amava, ele amava mais aquele filho do que aos outros irmãos. E surgindo isso, começou a haver ódio entre os irmãos. Tudo por quê? Porque o próprio pai fez uma separação. Mas os filhos não pediram. Mas aquele era o filho mais obediente e não só, também era o menor de todos. Então os outros começaram a se comportar mal com ele. E esse é quem? Esse é José. Nós tomamos as escolhas que nós queremos. Por que eu digo isso novamente? Porque todas as escolhas que nós tomamos são acompanhadas de uma repercussão. Toda ação tem uma reação e nós temos que compreender a reação das coisas. Se você anda com Deus, eu te digo perfeitamente que você vai estar consciente de cada decisão que você está tomando. A nova criação é baseada na morte e ressurreição de Jesus Cristo, na sua bondade imerecida, ou seja, graça. Graça que nós não merecíamos, graça que nós alcançamos por meio da fé nele, de que ele morreu e ressuscitou e um dia voltará para vir nos buscar. E que se ele morrer e ressuscitou por nós também que acreditamos nele, já não morremos com ele. Por quê? Porque antes éramos dominados pela lei do pecado, mas se um morreu e eu acreditei nele, todos morremos com ele e ressuscitamos com ele. Mas não ressuscitamos mais como éramos antigamente. Nós, quando renascemos, não renascemos mais como era para as práticas anteriores, mas para uma nova vida. Uma vida que justifica, uma vida que contempla, uma vida que testifica aquilo que nós cremos. E essa é a boa notícia. A boa notícia parte de saber que Cristo é a essência da nossa vida. Cristo é o pilar que sustenta a nossa vida. É Cristo. Não é sobre nós. Não é sobre como nós andamos.
é só sobre Ele. Mas em certa vez nós podemos dizer que se eu creio nele, não é importante que eu obedeça, mas de onde é que partiu isso? Se você ressuscitou, ele também vem dizer aqui no mesmo versículo, ou no mesmo capítulo. Em 2 Coríntios, no seu capítulo, no seu versículo 15, diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não continuassem a viver para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e foi levantado. Assim, eu e você já não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que nos levantou. Ou seja, quando acreditamos em Cristo, nós não estamos somente a vir para uma vida de adoração, mas também para uma vida de serviço, porque nós estamos a vir para servir a Deus, servir aos nossos irmãos, servir. Nós estamos aqui, como Jesus vem dizer, que isto glorifica o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Em certa vez também Jesus vem dizer que não foi o seu pai que pecou, nem a sua mãe, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste, para que o poder de Deus se manifeste no seu caso. E ele ainda diz que nós temos que trabalhar enquanto é dia. Ou seja, a boa notícia é que você veio não somente para uma nova vida. Você, quando foi transformado, tudo começa na mente, porque Paulo vem dizer: E não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa boa, perfeita e agradável vontade parte do momento em que nós somos transformados, porque não existe fé sem mudança, não existe fé sem transformação, não existe fé com os mesmos comportamentos anteriores, não existe fé onde a gritaria continua, onde as ofensas continuam e onde não é fé isso. Isso é simplesmente uma. Como é que eu vou chamar? Uma aceitação de alguma informação. Você aceitou que Cristo existe. Amém. Você aceitou. Mas você não creu. Uma coisa é crer, outra coisa é aceitar que aquilo aconteceu e não mudar em nada. Mas se nós vivemos agora para Cristo, as nossas obras não servem mais para nos testificar a nós. Nós não vivemos mais para nós, mas para aquele que nos levantou dentre os mortos. Amém? Diz assim no versículo 16: Assim, de agora em diante, já não conhecemos ninguém de um ponto de vista carnal. Mesmo que antes tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, certamente já não o conhecemos assim. E eu vou continuar no versículo 20. Somos, portanto, embaixadores, substituindo Cristo como se Deus fizesse um apelo por nosso intermédio. Como substitutos de Cristo, suplicamos, sejam reconciliados com Deus. A boa notícia. Vocês me perguntam, onde é que mora a boa notícia aqui? A boa notícia é que, para além de te perdoarem, ainda te chamam para uma nova vida. A boa notícia é que, para além de te perdoarem, Deus ainda te chama para você voltar com Ele, voltar a estar com Ele, voltar a habitar com Ele, voltar a fazer parte da sua família, porque vós sois nação santa, povo eleito e escolhido por Deus para fazer parte. Vocês são sacerdócio real escolhido por Deus, amém? São vocês. São vocês os sacerdotes que acendem a lenha do fogo no vosso altar. São vocês que preparam o altar de adoração a Deus. E é nesse altar que Deus derrama o seu fogo. E que altar é esse? Senão o vosso coração. Senão a vossa entrega. Porque Paulo, em certa vez, vem dizer
livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-vos, por causa das misericórdias de Deus, que se entreguem como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, oferecendo culto com a vossa mente. Com os meus pensamentos, eu glorifico a Deus. Com as minhas ações, eu glorifico a Deus. Com o meu comportamento, eu glorifico a Deus. Com tudo quanto eu faço na minha vida, eu estarei dando graças àquele que me chamou para uma nova história. E quem é esse? Jesus Cristo. Se ainda tens dúvida, calma. Todas as tuas dúvidas serão tiradas aqui. Sabe por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de medo ou de covardia, mas de poder, ousadia e amor. Amém? Porque eu estou aqui, eu não estou aqui para servir a mim mesmo, mas a cada um de vocês que necessitam de uma palavra. Não foi para que eu aparecesse que Cristo me chamou. Eu estou a fazer parte da minha obra. Sim, é parte, não é tudo aqui, mas é uma parte bem considerável. Afinal, a vossa mudança alegra os seus, porque a palavra vem dizer que os seus se alegram mais quando um justo se arrepende do que quando 99 justos vão para o céu. E então eu fiquei a raciocinar comigo mesmo, mas será que Deus tem tanto prazer no homem que falha, se perde, anda torto, mas que depois volta, do que naqueles que sempre se têm mantido fiéis à sua lei e andado segundo os seus caminhos? Mas depois Paulo vem dizer em Romanos 3:23, portanto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu fico a perceber, uau! E eu pensando que eu era o mais justo, e eu pensando que eu era o mais santo, afinal ninguém é. Afinal ninguém é o melhor de todos, afinal todos são pecadores, afinal todos são pecadores, todos. Ninguém pode atingir a glória de Deus, ninguém. Então quando Jesus vem dizer que eu prefiro que um pecador se arrependa do que quando 99 justos vão para o céu, ele está simplesmente a dizer que ninguém é perfeito. Ninguém. Todos pecaram. Mas Jesus, prefiro aqueles que se arrependem do que aqueles que se acham perfeitos uma vida inteira. Afinal, ninguém é perfeito porque todo mundo errou. Então, quando Jesus vem dizer que eu prefiro que os seus se alegram mais quando um pecador se arrepende do que quando 99 justos vão para o céu, ele está a dizer que o pecador somos todos nós. O pecador somos todos nós. Não houve ninguém que andou aqui na terra em plena vida que não pecou. Senão tornaria a palavra de Deus mentirosa, e ela não é. Ela não é. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. É mais fácil. Jesus vem dizer que... Não, melhor nem mencionar esse exemplo. Mas eu quero dizer que tudo pode passar. Tudo. Mas a palavra dele não passa. Porque mesmo dele, a palavra dele é a verdade. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Todas as vezes em que Deus vem, se apresenta a nós, permite-nos lhe conhecer. É graça. Amém. É graça. Sabe por quê? Porque nós não merecíamos. Então, todas as vezes em que Ele toma a decisão, porque Ele não é homem para que sinta raiva para sempre, mas é Deus que, na sua misericórdia, nos permite lhe conhecer continuamente, mesmo sendo errantes e pecadores. Não há duas coisas que pensar, só há uma única decisão. E qual é essa decisão? Aceitar o nosso amado, que nos amou antes de tudo. Porque se vocês forem prestar atenção,
Numa das mensagens anteriores, numa das mensagens anteriores, não, na mensagem anterior, a preparação de Deus à vida, nós podemos compreender o plano perfeito de Deus aqui na Terra. Ele já sabia de tudo, já sabia da tua queda. Nenhum homem é perfeito, e por isso é que ele vem dizer que eu prefiro pecadores arrependidos. Ele prefere pecadores arrependidos do que mentirosos que se acham perfeitos. Não existe. Não existe. Tá duro, continua, persiste. Ainda há uma obra para ti. Por quê? Porque você é embaixador de Cristo aqui na terra. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Você foi feito para iluminar. Imagina uma casa sem luz. Um mundo sem luz. Imagina um dia em que o sol para de brilhar. Imagina um dia em que o sol para de brilhar. O que é que pode acontecer conosco? Amém? O mundo estaria em plena escuridão. Plena. Imagina ou um dia não. Imagina um prato de comida sem sal. É, não presta. Vou dizer que o sal é aquilo, é, pô, pensa embora é pequenininho, parecem simplesmente umas pedrinhas, mas é uma parte fundamental numa comida. Pode até parecer pequeno, mas é muito importante, muda tudo. Se estiver a menos, é tira. Tira o gosto da refeição. Se tiver a mais, também tira o prazer na refeição, mas se estiver no ponto certo, conforme Cristo quer de ti, que tu estejas no ponto certo, esquece, é outra coisa. A boa notícia de Jesus para nós é Deus nos dizendo: reconciliem-se com Deus. Jesus só veio aqui para o mundo para pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E a minha mensagem é a mesma: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Podemos dizer que a vida ainda é longa. Podemos dizer, mas ele vem dizer que ele vem como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Se você quer esperar amanhã, se calhar amanhã já é tarde. Se calhar a melhor oportunidade já é hoje. Se calhar você nem vai conseguir aproveitar essa oportunidade porque ele vai chegar antes de ti. Então eu prefiro que você tome essa decisão com raciocinando, compreendendo que queres mesmo tomar essa decisão, sinceramente. Porque essa é uma das melhores decisões da tua vida. Amém? A boa notícia consiste em que Deus, na sua infinita misericórdia, levantou o seu Filho dentre os mortos para que nós, por meio da fé nele, também pudéssemos ser ressuscitados, não mais como filhos bastardos que não obedecem, mas como filhos legítimos, participantes da promessa de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, escolhidos, nação santa, povo eleito escolhido de Deus para manifestar as grandiosidades daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, porque nós não vivemos mais para nós mesmos, tampouco para o mundo, mas nós temos um alvo, estamos fixados numa meta. Que meta é essa? A salvação. Porque ele, em certa vez, quem Paulo vem dizer no versículo 6, no capítulo 6, versículo 2, pois ele diz, num tempo aceitável, não, versículo 1, cooperando com ele, também vos exortamos a não aceitarem a bondade imerecida e perderem de vista o seu objetivo. Ele vem te dizer a ti, quando você aceitou a graça de Jesus, apesar de você reconhecer que Deus tem um plano contigo, ou qualquer outra coisa,
O que eu te quero dizer é que tu não te esqueças do objetivo dessa graça de Jesus, que era o quê? De te reconciliar com Deus. Você voltar a ter a presença de Deus, aquilo que o filho pródigo não tinha para onde ele foi, mas que ele recebeu quando ele se arrependeu e voltou. Ele reconheceu que muito melhor é estar diante do Pai do que longe. Nós podemos até pensar várias e várias coisas de Deus. Por quê? Porque é assim que o mundo nos tem ensinado que Deus é mau, que Ele nos castiga, que Ele nos faz tanta coisa, mas isso não é verdade. Deus não está castigando ninguém ainda. Por que que eu digo isso? Porque o tempo da graça é este. Então tudo que Ele faz contigo, acredita. É graça. É para te salvar. Até aquilo que você pensa que é mau. É graça. Amém? Meus amigos, até aqui foi a palavra de hoje. Espero que todos vocês fiquem bem. Se notaram diferença, deixem nos comentários. Mas eu espero que essa palavra vos enriqueça e vos dê a paz e o ânimo que o vosso coração precisa. No nome de Jesus eu quero declarar que a paz do Senhor, que transcende todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma nele, porque vocês confiam nele. Amém. Nenhuma palavra de Deus sai da sua boca vazia sem que antes cumpra o seu propósito. Então creiam que tudo quanto vocês pedem e que em Deus esperam. Por quê? Porque Ele vem dizer: consagra-me os teus planos e todos eles serão bem-sucedidos. Então, se você recebeu o sim de Deus, só não perca de vista o objetivo desta graça e qual era reconciliação com Deus. Você voltar a ser reconciliado. Não esqueça o foco que é a vida eterna. Não troca aquilo que é imperecível por algo perecível. Não troca aquilo que é eterno por algo passageiro. Não troca aquilo que vale muito por aquilo que não vale absolutamente nada. Amém? Esta foi a mensagem de hoje. Eu espero que todos vocês fiquem bem. Orem. Eu nunca fiz este apelo, mas orem. É importante que os cristãos orem. É importante que vocês orem. Orar é essencial. Orar é o um dos pilares da vossa fé, porque vocês quando oram, vocês não só estão falando com o vosso Pai, mas vocês também lembram que você é cristão, você está adorando a Deus e assim a tua religiosidade não é fútil, mas baseia-se na convicção de que Deus é real. E você, por lhe ouvir, você pratica aquilo que lhe ama. Você, por ler a sua palavra, você compreende a sua forma de pensar e ages como tal. Amém? Meus amigos, a vida eterna é real. Jesus está próximo. Ele está às portas. Sejam transformados pela renovação da vossa mente. Amém? Deus esteja convosco. Até a próxima mensagem. Foi.